Trust me, there's no bears in this neighborhood. That is when things started getting a little strange. Poucas pessoas capturaram vídeos claros de encontros com lobisomens e outras criaturas desconhecidas incríveis. Esses são avistamentos chocantes que muitos lamentam ter registrado em câmera. O corpo desse híbrido meio humano, meio lobo, foi encontrado na África do Sul por um motorista de caminhão próximo a uma selva. Ele o carregou em seu caminhão para ser examinado em uma instalação, pois parecia estar respirando. Entre todas as criaturas que já vi, esta parecia surpreendentemente real. Infelizmente, não houve acompanhamento sobre o que aconteceu com ela, mas há uma teoria de que era um experimento de laboratório que deu errado. Em uma cidade desolada do Oriente Médio, um motorista testemunhou uma figura humanoide se movendo de quatro entre uma matilha de cães de rua. A criatura se destacava nitidamente contra os cães, mas sua origem e aparência permanecem inexplicáveis para os especialistas. Este encontro se tornou uma lenda na área abandonada. Um grupo de caçadores armou uma armadilha fatal e capturou uma criatura escura massiva. Tinha uma boca grande com dentes afiados, semelhantes aos de um canino, e uma pele escura. Esse lobisomem acabou se cansando após não conseguir escapar da armadilha. Os caçadores cometeram um erro fatal ao se aproximarem demais. Do nada, tudo virou um caos. O vídeo foi abruptamente cortado, mostrando apenas os caçadores fugindo em desespero. O lobisomem pode ter finalmente se libertado e iniciado uma perseguição. O que aconteceu depois? Ninguém sabe ao certo, mas sejamos honestos. É bem óbvio quem tinha a vantagem naquele momento. Pelo amor de Deus. As florestas nunca foram lugares seguros. Você provavelmente já ouviu falar das lendas sobre o Homem-Cão, uma imponente criatura peluda, metade lobo, metade homem. Mas e se eu dissesse que há mais verdade nisso do que parece? Recentemente, um caminhante registrou imagens de uma figura gigantesca e peluda, escondendo-se entre as árvores. O ser tinha uma estranha semelhança com o lendário Homem-Cão, com um rosto lupino e um corpo humanoide. Esse avistamento reacendeu o interesse nos mitos, levando muitos a questionarem se a criatura realmente existe. Nas profundezas das florestas da Nicarágua, um encontro assustador foi registrado. Uma entidade desconhecida, de comportamento claramente territorial, arremessou objetos contra um explorador que ousou invadir seu domínio. O folclore local atribui a essa criatura a responsabilidade por desaparecimentos misteriosos e mortes trágicas na região. As descrições da criatura batem assustadoramente com os avisos indígenas sobre entidades perigosas que habitam essas áreas remotas. Enviados para investigar atividades estranhas em uma região isolada, os soldados montaram acampamento sem saber o que os aguardava. De repente, algo emergiu das sombras. Em meio ao caos, um soldado foi emboscado por uma figura sombria e a câmera capturou o início da confusão. O que veio depois? Isso permanece um mistério assustador. Um homem, desesperado para se proteger, acabou cara a cara com uma criatura aterrorizante, com chifres e um rosto que parecia o crânio de um animal. Era algo que desafiava qualquer explicação natural. Não havia nada humano naquilo. Felizmente, a equipe conseguiu afastá-lo e resgatar o companheiro, mas o encontro deixou claro: uma vez que essa entidade te avista, escapar de seus olhos brilhantes e garras letais é praticamente impossível. Um vídeo arrepiante vindo da Indonésia capturou uma figura misteriosa na floresta. Seus olhos brilhavam na escuridão e seu tamanho era assustadoramente desproporcional. Ainda mais estranho, sua cabeça parecia estar fora de lugar e um sorriso sinistro adornava seu rosto enquanto tentava atrair os curiosos que filmavam. No entanto, quando a equipe se aproximou demais dessa presença sobrenatural, tudo deu errado. Os equipamentos falharam instantaneamente e a criatura os obrigou a fugir, deixando para trás um mistério inquietante.
Outro encontro surreal ocorreu em uma região desconhecida, onde um grupo de exploradores locais tentava capturar uma criatura conhecida por suas atividades sombrias. Eles esperaram pacientemente, tentando atraí-la, até que algo se moveu na água. De repente, olhos assustadoramente inumanos, cercados por cabelos escuros e molhados, surgiram. A criatura nunca se revelou por completo, mas a filmagem foi o suficiente para confirmar que algo macabro estava à espreita naquela aldeia. This video of a giant wild boar scrounging for food for his babies in Hong Kong is going viral on social media. Uma fera gigantesca registrada em Hong Kong, que rapidamente viralizou nas redes sociais. Esse javali selvagem e monstruoso parece saído de outro mundo, desafiando qualquer noção do que é normal. Suas proporções descomunais e presença intimidadora o tornaram mais uma peça no quebra-cabeça dos mistérios que nos cercam. Pode ser que essas criaturas misteriosas vivam entre nós aqui na Terra. Não é surpresa que os moradores de um subúrbio de Hong Kong tenham decidido evitar tirar o lixo enquanto uma imensa família vagava por lá. Um javali colossal, tão grande que lembrava um urso pardo, foi flagrado revirando lixeiras com uma facilidade assustadora. Era como se ele fosse um frequentador assíduo da academia. Quem sabe, uma inspiração para começarmos a malhar também. Já na floresta, Samantha estava com sua família em uma caminhada tranquila, ladeira abaixo, quando algo estranho aconteceu. Eles não perceberam nada à primeira vista, mas ao revisar as imagens em casa, notaram uma figura intrigante à frente deles. Era difícil determinar o que era, talvez um macaco ou um gorila, mas com a localização da floresta mantida em segredo, o mistério permanece. O mais estranho, Samantha e sua família passaram por aquilo sem notar. No Brasil, outro encontro perturbador aconteceu no quintal de uma casa. Durante a calada da noite, o proprietário ouviu ruídos incomuns. E ao investigar, encontrou algo que gelaria o sangue de qualquer um. Uma criatura grande, peluda e escura caminhava sobre 4 patas. Seus dentes afiados e garras eram intimidantes, mas o que realmente chamou a atenção foi o rosto. Uma estranha fusão entre humano e lobo. Seria possível que ele tivesse capturado um lobisomem da floresta? E para fechar com chave de ouro, uma filmagem granular de 1942 retrata soldados alemães em patrulha nas profundezas de uma floresta. Tudo parecia normal, até que o movimento nas árvores mudou drasticamente. O clima ficou tenso, e momentos depois, eles foram confrontados por uma enorme criatura peluda com dentes afiados, orelhas longas e um corpo humanoide. Após o confronto, a fera foi vista no chão, mas sua verdadeira identidade permanece um enigma. Seria um lobisomem ou algo igualmente terrível? Era uma noite silenciosa no leste do Tennessee quando algo perturbador quebrou o sossego. Um homem ouviu ruídos assustadores vindo de sua propriedade. Ao investigar, ele avistou olhos brilhantes fixados nele na escuridão. Quando ele registrou as imagens, revelou-se uma criatura alta e curvada, algo que certamente não era um animal comum. Talvez fosse um lobo, ou quem sabe, algo muito mais sinistro. Na calada da noite, câmeras de segurança em uma rodovia britânica capturaram uma visão arrepiante. Uma figura humanoide, pálida, correndo de 4 patas entre os carros em alta velocidade. Embora inicialmente descartada como um cão vadio, análises mais detalhadas dos frames revelaram algo muito mais intrigante. A criatura tinha movimentos estranhamente não naturais, e suas características não eram nada caninas. Seus olhos pálidos e quase sobrenaturais levaram os locais a chamá-la de o lobisomem de Wessex. Se há algo que essas imagens revelam sem sombra de dúvida, é que não estamos sozinhos neste mundo. E se você ainda duvida, prepare-se. Criaturas bizarras foram capturadas em vídeo nos momentos mais inesperados, deixando o planeta inteiro em choque. O desconhecido está mais perto do que imaginamos e pode estar observando agora mesmo.
No porão de uma velha casa abandonada no Arizona, algo realmente bizarro foi encontrado. Tudo começou quando um grupo de amigos ouviu um barulho estranho vindo do andar de baixo. Curiosos e um pouco apreensivos, desceram para investigar. O que encontraram os deixou em choque absoluto. Dentro de uma pequena gaiola, uma criatura indescritível estava presa, sem pelos, com a pele coberta por um padrão escuro semelhante a teias. Ela lembrava um chupa-cabra, mas quem a colocou ali? E mais intrigante ainda, quem conseguiu capturá-la? O dono da casa, surpreso com a descoberta, afirmou não saber nada sobre aquilo e decidiu entregar o ser misterioso às autoridades. Mas será que essa era a decisão certa? Ou ele acabou liberando algo que deveria permanecer oculto? Você já ouviu falar dos experimentos de mutação genética conduzidos na Coreia nos anos 70? Pois bem, parece que um deles ainda está entre nós. Um cientista teria criado uma criatura enigmática em seu laboratório e a mantinha em uma sala especial, reforçada para evitar qualquer tentativa de fuga. O mais surpreendente, o ser lembrava o lendário Pé Grande, mas com um toque ainda mais surreal. E o detalhe mais perturbador, ele obedecia comandos do cientista, como se estivesse sob controle. Mas será que estava mesmo? Ou apenas esperando o momento certo para agir? Um vídeo de origem desconhecida surgiu na internet, mostrando algo extremamente perturbador. Um alienígena cinza preso a uma cadeira em um quarto mal iluminado. Seus grandes olhos escuros, geralmente frios e inexpressivos, refletiam medo e confusão. Ele se debatia contra as amarras, sua voz emitia um som estranho e sobrenatural, carregado de pânico. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, o vídeo simplesmente se encerra, sem explicação, sem desfecho. O que aconteceu depois? Quem o capturou? E o mais importante, ele ainda está vivo? Quando falamos da Amazônia, pensamos em sua imensa biodiversidade, mas o que ninguém comenta é a possibilidade de algo muito mais lendário estar escondido entre as árvores. Em 2021, uma moradora local filmava a paisagem exuberante quando notou algo se movendo à distância. Ela focou a câmera e, para sua surpresa, avistou uma figura enorme e peluda caminhando lentamente pela floresta. O tamanho imponente e a forma distinta deixaram claro que não era um animal comum. Poderia ser o próprio Pé Grande. Se sim, quantos mais estariam à espreita, observando do meio da selva? Esses relatos são apenas a ponta do iceberg. O que mais pode estar oculto por trás do véu da realidade? Criaturas desconhecidas, experimentos secretos e seres interdimensionais. Será que estamos prontos para encarar a verdade? Montana é famosa por suas paisagens selvagens e intocadas, mas também por algo muito mais misterioso. Um homem dirigia pelos arredores do estado quando decidiu parar para fumar um cigarro à beira da estrada. Foi então que ouviu um zumbido estranho vindo da floresta. Curioso, ele se aventurou entre as árvores. E foi quando o terror começou. Uma figura magra e ágil surgiu do nada, movendo-se de forma assustadoramente rápida. Seu instinto gritava: fugir! Mas antes que pudesse reagir, a criatura começou a se aproximar, como se estivesse caçando. O medo tomou conta. Ele correu desesperadamente de volta para o carro e conseguiu arrancar no último segundo. O que quer que fosse aquilo, não era humano. O episódio o deixou com uma única dúvida: e o que mais pode estar espreitando nas florestas de Montana? Na calada da noite, em algum lugar da Flórida, um homem ouviu um som estranho e metálico ecoando em seu quintal. Intrigado, pegou uma lanterna e foi investigar. Ao espiar por trás da grade, seu coração quase parou. Uma criatura assustadora rastejava lentamente em sua direção. Seus olhos brilhavam na escuridão, e sua silhueta tinha uma forma perturbadoramente não humana. Sentindo um arrepio subir pela espinha, ele pegou o celular e começou a gravar. Isso não parece certo. Oh, meu Deus! Sussurrou enquanto a coisa continuava se aproximando. Em pânico, correu para dentro de casa e observou pela janela. Para seu alívio, a criatura desapareceu na noite, mas a pergunta continua: o que era aquilo? Uma gravação impressionante surgiu, mostrando 2 cirurgiões em Toronto examinando algo que desafia a lógica. Na maca, um corpo humanoide, com olhos anormalmente grandes e características que simplesmente não pertencem a este mundo.
O silêncio na sala era ensurdecedor. O que estavam vendo não poderia ser explicado dentro dos limites da ciência comum. Os detalhes do exame foram mantidos em segredo, mas uma coisa ficou clara: esse ser não era humano. Se isso for real, o que mais está sendo ocultado de nós? Morar no meio da floresta pode parecer um sonho, mas para Josh, virou um pesadelo vivo. Certa manhã, ao sair para uma caminhada, algo chamou sua atenção. No topo de seu telhado, uma criatura bizarra o observava. Seu corpo era humanoide, mas o mais assustador, tinha asas, como as de um dragão. Antes que pudesse reagir, a coisa decolou em um voo sobrenatural. Pensou que fosse alucinação, mas em pouco tempo, outros exploradores começaram a relatar avistamentos semelhantes. Criaturas aladas, descansando nos galhos das árvores, observando, esperando. As autoridades ainda não tomaram nenhuma providência, mas fica a pergunta: e se essa presença for apenas o começo de algo muito maior? Nas profundezas das florestas geladas do Himalaia, um grupo de marceneiros saiu para coletar madeira, mas o que encontraram foi algo colossal. Árvores enormes estavam derrubadas, seus troncos e galhos espalhados como se um furacão tivesse passado por ali. Seguindo o rastro de destruição, os homens se depararam com uma visão aterrorizante. Uma criatura gigantesca, semelhante ao lendário Pé Grande, caminhava furiosa pela mata, arrancando árvores como se fossem gravetos. O medo tomou conta. Sem hesitar, fugiram e alertaram as autoridades. A equipe de resgate não perdeu tempo. Cercaram a área com sinais de alerta vermelha. Mas, desde aquele dia, nenhum outro avistamento foi registrado. O monstro desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Mas será que ainda está lá, escondido entre as sombras da floresta? Imagine sair para a varanda e encontrar um visitante de outro mundo esperando por você. Para um homem no Texas, isso não foi ficção, foi real. Testemunhas viram ele conversando animadamente com um ser de pele prateada e olhos brilhantes, como se fossem velhos conhecidos. O mais surpreendente, o alienígena parecia entender cada palavra, respondendo com sons melódicos e gestos fluidos. Os céticos tentaram desacreditar o vídeo, alegando ser uma farsa, mas rumores surgiram de que sua origem pode estar ligada a um experimento secreto na Rússia. Seria essa a prova de um contato pacífico com extraterrestres, ou algo muito mais misterioso? Em 2019, uma família visitava a antiga casa abandonada da avó quando fez uma descoberta perturbadora. Enquanto exploravam o local, o marido subiu ao sótão para verificar algumas caixas velhas. De repente, um barulho ensurdecedor ecoou pela casa. Sua esposa, já desconfortável, gritou para que ele descesse imediatamente, e foi aí que tudo aconteceu. Enquanto corria pela escada, a câmera capturou, por fração de segundo, algo que ninguém jamais poderia esquecer: uma figura humanoide, sem pelos, espreitando da escuridão do sótão. O casal entrou em pânico e trancou a porta. O que quer que fosse aquilo, não estava sozinho naquela casa. Em uma noite tranquila, um morador de Amsterdã decidiu dar um passeio, registrando a paisagem pacífica ao seu redor, mas sua câmera acabou capturando algo que jamais poderia ser explicado. Na calçada, uma figura estranha descansava imóvel. Seu corpo não se assemelhava a nenhum animal conhecido e seus movimentos eram desconcertantes. Os espectadores do vídeo ficaram perplexos. Seria um truque da luz, um animal mutante, ou uma criatura de outro mundo, escondida à vista de todos? As profundezas da floresta amazônica escondem segredos que poucos ousam explorar. Um morador local saiu para uma caminhada quando avistou algo que o fez congelar de medo. Escondendo-se atrás de uma árvore, pegou o celular e começou a gravar. E o que capturou foi simplesmente assustador. Uma figura humanoide deslizava entre as árvores, seus membros longos e olhos brilhantes refletindo a pouca luz. Seu andar era antinatural, quase como se não pertencesse a este mundo. Mas o pior ainda estava por vir. O homem não percebeu que a criatura já havia notado sua presença. Quando finalmente se deu conta, o pânico tomou conta dele. Correu desesperado e, por sorte, conseguiu escapar. Mas as imagens que registrou permanecem como uma das provas mais impressionantes da possível presença alienígena na Amazônia.
Ninguém sabe exatamente de onde veio, ninguém sabe quem filmou, mas o que está nesse vídeo é real demais para ser ignorado. Dentro de um laboratório secreto, seres extraterrestres estavam confinados em caixas de vidro especiais, conectados a fios e monitores que registravam cada detalhe de suas condições. Os militares supervisionavam tudo de perto, enquanto os cientistas realizavam estudos silenciosos sobre as estranhas criaturas. Essa filmagem vazada deixou mais perguntas do que respostas. Seria essa a prova de que o governo esconde alienígenas de nós? Ou pior, será que estamos prestes a descobrir algo que jamais deveríamos saber? Depois de ver essas imagens, a pergunta que fica é: o que mais pode estar lá fora, esperando para ser descoberto? Se essas criaturas já foram flagradas, quantas outras ainda estão à espreita nas sombras? Se você quer mais mistérios como esse, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque no fim das contas, a verdade pode estar bem diante dos nossos olhos, só esperando para ser revelada. Até o próximo enigma!